Filipenses 1. Filipenses 1, 21. Amém, meus irmãos? Amém. Filipenses 1, 21. A Bíblia diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro ou ganho, em outras traduções. Amém? Somente esse versículo. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, nos encurvamos perante a Ti, meu Pai, diante da Tua soberania, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória. Ó Senhor, somos pecadores, Pai, carecemos do Senhor, precisamos, Pai, do Teu auxílio. Ó Senhor, precisamos, Pai, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Ó meu Pai, nós necessitamos de Ti, meu Pai. Sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Sem o Senhor nada somos, Senhor. Sem o Senhor nada podemos. Ó Pai, somente no Senhor que somos completos. Somente no Senhor, meu Pai, que somos plenos, realizados, satisfeitos, meu Pai. Somente em Ti, meu Pai. Ó Senhor, olha o jovem rico, Pai. Olha, meu Deus, também o filho pródigo estava desfrutando de prazeres mundanos, porém a alma deles, Pai, não estavam saciadas, a alma deles não estava plena, Pai. Oh Senhor, somente quando Te encontrou, Pai, é que viu o real propósito de viver, Pai. Somente no Senhor que temos. Oh Pai, em nome de Jesus, por intermédio dessa palavra, Pai, por intermédio da Tua lei, que é como um espelho para nós, que reflete, Pai, a nossa podridão, a nossa miserabilidade, que revela os nossos pecados, Pai. Oh Deus, nos ensina, nos auxilia, nos ajuda, nos dê graça, nos dê força, Pai. Oh Deus, eu oro para que toda a artimanha do diabo, que toda a seta de Satanás, meu Pai, que todo bombardeio satânico, meu Deus, que venha cair e venha bater em retirada agora em nome de Cristo, Pai. Que toda a fortaleza de Satanás venha cair por terra, Pai, no Teu nome glorioso e poderoso, Jesus. Amém, graças ao Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um grande homem. O apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que foi levantado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. E quando analisamos a vida prática do apóstolo Paulo, iremos encontrar um pastor, iremos encontrar um plantador de igreja, iremos encontrar um escritor, iremos encontrar um homem fantástico, um homem que mais, tratando assim no âmbito prático, se destacou no Novo Testamento. Um homem que escreveu aproximadamente 13 cartas, um homem que discipulou igrejas, um homem que mesmo estando preso, deu bastante fruto para o reino de Deus, para o Evangelho e para o reino de Cristo. Paulo aqui ele está fazendo uma declaração linda, uma declaração gloriosa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como eu disse, quando vamos analisar a vida prática de Paulo, iremos ver que essa declaração não foi apenas uma declaração teórica, mas sim uma declaração prática. O viver de Cristo, o viver de Paulo era Cristo, o respirar de Paulo era Cristo. Quando ele era preso, quando ele era indagado acerca da sua religião, ele testemunhava acerca de Cristo. Quando nós iremos ler a Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar diversos relatos que Paulo, na sinagoga, ele pregava o Cristo. Que Paulo, quando ele foi indagado pelos imperadores daquela época, ele pregava o Cristo. Mesmo Paulo estando em prisões, ele pregava o Cristo, ele testemunhava o Cristo. Iremos observar que nas suas cartas, ele deu bastante ênfase no Cristo. Quando ele era preso, ele era considerado prisioneiro de Cristo. Então todo o viver do apóstolo Paulo,
toda a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que antigamente era perseguidor da igreja, o apóstolo Paulo, que antigamente era um fariseu, o apóstolo Paulo, que antigamente não cumpria a lei, não guardava a lei como ela deveria ser guardada, e não reconhecia o Messias, o Cristo, como deveria ser reconhecido. O apóstolo Paulo, que foi transformado no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Cristo glorioso no caminho de Damasco, e ali foi desvendado os seus olhos, e após ali ele passou a viver para a glória de Cristo, para o reino de Cristo. E ele está fazendo uma declaração aqui gloriosa: porque para mim viver, ou seja, a minha vida, todo o meu percurso de vida, toda a minha peregrinação nessa terra, o meu andar, o meu pensar, o meu falar, as minhas ações, as minhas condutas, a minha atitude converge na pessoa de Cristo. E ele continua dizendo: e o morrer, o deixar essa vida, o desfalecer, para mim é ganho, para mim é lucro. O apóstolo Paulo não tinha medo da morte, o apóstolo Paulo não temia a morte, o apóstolo Paulo não temia ser perseguido, não temia morrer. Por quê? Porque ele sabia que Cristo estava com ele, ele sabia que Cristo era na vida dele, ele sabia que Cristo era tudo para ele. Por isso que ele está falando aqui: o meu viver, o viver sendo perseguido, o viver sendo odiado pela igreja de Corinto, o viver sendo maltratado muitas das vezes, o viver passando fome, o viver passando aflição, o viver passando muitas das vezes uma falta de companheirismo, uma falta de alguém do meu lado, é Cristo. Paulo está expressando aqui: por mais que eu sofra, por mais que eu padeça, por mais que eu passe diversas coisas nessa terra, eu vivo para Cristo, eu respiro Cristo, Cristo é tudo para mim, e o morrer, o deixar essa vida, para mim é ganho. O apóstolo Paulo também vai continuar dizendo que o grande anelo, que o grande desejo, que a grande expectativa da alma dele era estar com Cristo, mas ele continua dizendo: eu não ainda parti por amor a vocês, eu estou aqui para ensinar vocês, para discipular vocês, para doutrinar vocês, inspirado por Cristo. Então o viver do apóstolo Paulo era Cristo. E nessa noite eu quero trazer um tema a essa pregação: viver em Cristo. Existem muitos crentes hoje que não vivem em Cristo, mas vivem num engano religioso, vivem numa mentira religiosa. Acha que por ser participante de uma igreja, acha que vive em Cristo. Acha que por meramente vir à igreja, escutar a palavra de Deus, cantar louvores a Deus, ler a palavra somente no culto, acha que faz parte de Cristo, que vive para Cristo, que faz parte da família de Cristo. Então nessa noite eu quero trazer aqui o que é viver em Cristo, o que significa viver para Cristo. Preste atenção nessa frase: o céu e Cristo é a mesma coisa. Estar em Cristo é estar no céu, e estar no céu é estar em Cristo. Ou seja, quem vive em Cristo, quem está em Cristo, o céu habita nele. O apóstolo Paulo, de certa forma, vai nos mostrar que ele vivia uma pequena porcentagem da eternidade aqui na terra. Por quê? Porque ele queria Cristo, ele vivia para a glória de Cristo, ele era apaixonado, ele amava a pessoa de Cristo. Então quem vive em Cristo, o céu mora dentro dele, ou seja, a esperança mora dentro dele, a alegria, o gozo, o júbilo por estar com Cristo, por estar na eternidade, mora juntamente com ele. Então eu quero discorrer aqui o que é viver em Cristo. E um dos primeiros tópicos que eu quero trazer do que é viver em Cristo, o que é viver em Cristo, é a fé. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, um dos primeiros requisitos para uma pessoa viver em Cristo, para uma pessoa fazer uma declaração como o apóstolo Paulo fez: o viver meu é Cristo e o morrer é ganho, a pessoa precisa ter fé. Porque sem fé, a Bíblia está afirmando aqui, é impossível agradar a
aproxima de Deus, aqueles que dizem ter fé em Deus, aqueles que dizem agradar a Deus, tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, para viver em Cristo é necessário alguns requisitos, e um dos primeiros requisitos é o quê? Ter fé, ter confiança, crer, acreditar. E Paulo e o escritor aos Hebreus aqui, ele vai narrar, ele vai detalhar o que é ter fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós iremos observar em Hebreus 11 a famosa galeria da fé, que ele vai tratar, ele vai nos ensinar o exemplo, o modelo de diversas pessoas que teve fé. Pela fé, Abraão saiu da sua terra, da tua parentela, e foi para a terra em que Deus estava o guiando. Pela fé, Moisés foi direcionado por Deus para tirar o povo do Egito. Pela fé, Davi, ele se dispôs a matar o gigante Golias. Pela fé, Deus, ele levanta Josué para ir à terra prometida. Então a fé, ela é baseada em ações, a fé, ela é baseada em obras. Então uma pessoa, para viver em Cristo, ela precisa ter fé. A Bíblia diz também, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é o fundamento, a fé, ela é o alicerce. Sem fé nós não podemos agradar a Deus. É necessário para aqueles que dizem ter fé em Deus, que pratique essa fé em obras. A Bíblia diz, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo, um salvo, um regenerado, ele vive pela fé. Foi os exemplos que eu acabei de dar. Foi pela fé que Abraão saiu da terra que Deus o havia mostrado. Foi pela fé que Jacó também praticou a peregrinação e dentro do povo de Israel. Então é pela fé. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, sem fé, a Bíblia diz, o versículo que eu acabei de ler, que o justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Então, um dos primeiros pontos para a gente viver em Cristo é ter fé. A Bíblia também, continuando esse tópico, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a fé é revelada de obra em obra, como está escrito, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz também, meus irmãos, quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque porquanto não creram no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia diz, concluímos pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então é necessário, para nós vivermos em Cristo, termos fé. A fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário, para a gente viver em Cristo, como o apóstolo Paulo vivia, ter fé. Observe, a alma é a vida do corpo, e a fé é a vida da alma, e Cristo é a vida da fé. Então quem é o alicerce da fé? É Cristo. Cristo é a vida da fé. A fé tem duas mãos, uma para segurar em Cristo e outra para varrer o coração, que é a habitação de Cristo. Então a fé, ela tem duas mãos, uma mão ela segura em Cristo e outra mão ela serve para varrer o coração, que é a habitação de Cristo. Como uma pessoa ela serve a Deus? Pela fé. Como uma pessoa ela tem convicção dos seus pecados? Pela fé. Como uma pessoa ela crê no Santo Livro? Pela fé. Como uma pessoa acredita na redenção, na encarnação de Cristo? Pela fé. Como uma pessoa ela tem a certeza que seus pecados foram perdoados? Pela fé. É pela fé. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. Para uma pessoa ser salva, para uma pessoa ser perdoada, ela precisa ter o que? Fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, um dos primeiros requisitos para nós vivermos em Cristo é necessário a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé não tem possibilidade de agradarmos a Deus. Então, um dos primeiros tópicos é a fé, meu irmão. Tenha fé para você viver em Cristo, para você ter uma vida abundante em Cristo, para você ter crescimento espiritual, para você ter desenvolvimento espiritual. É necessário você ter fé, e não uma fé teórica. Deus está no meu coração, Deus está na minha vida, não. Mas uma fé baseada em obras, uma fé baseada em prática. Como diz Tiago, uma fé sem obras, ela é morta. Uma fé sem obras é como um corpo sem espírito, ou seja, é inerte, é morto. Da mesma forma, a fé, ela deve ser acompanhada com o quê? Com obras. Observamos a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo, o viver do apóstolo Paulo era Cristo. E para ele ter esse viver em Cristo, foi necessário ele ter fé, mas não uma fé teórica, mas sim uma fé prática. Ele buscava o Senhor, ele pregava o Evangelho, ele testemunhava de Cristo, ele amava Cristo, mas não apenas com os seus lábios, mas sim com todo o seu coração. Então a fé deve ser uma fé apoiada na pessoa de Cristo. É pela fé que nós iremos nessa noite relembrar a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. É pela fé que nós iremos participar da ceia. Não tem outro meio, não tem outra possibilidade de nós participarmos da ceia a não ser pela fé. É pela fé. Cristo não está aqui encarnado, mas pela fé nós cremos nele. Pela fé nós acreditamos nele. Então, um dos primeiros requisitos é a fé. O segundo é o arrependimento. Observa, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, no primeiro tópico é o que? Ter fé na pessoa de Cristo. E uma fé também acompanhada de arrependimento. Desde então, Jesus, em sua primeira pregação, em seu primeiro sermão, começou a pregoar dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o quê? O reino dos céus. Meus irmãos, para termos um viver em Cristo, é necessário ter fé, e com a fé também o arrependimento. Por quê? Porque a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo, a lei de Deus, ela reflete que somos pecadores, ela reflete que somos miseráveis, ela reflete a nossa pecaminosidade, a nossa miserabilidade. A lei de Deus, ela reflete a nossa podridão. E como a lei de Deus, ela reflete isso? Pela fé. Pela fé nós cremos na lei de Deus. Pela fé nós acreditamos na lei de Deus. Pela fé nós acreditamos que não há um justo sequer. Pela fé nós acreditamos que herdamos o pecado de Adão. Pela fé nós reconhecemos aquilo que Cristo disse, que é do coração do homem que surgem os maus pensamentos, que surge o homicídio, o adultério, a prostituição e diversas outras classes de pecado. É pela fé. E para nós se aproximarmos dele, para nós termos uma comunhão com ele, para nós vivermos com ele, é necessário o arrependimento. É o que Cristo começou a pregoar dizendo: o reino de Deus está no meio de vocês, vocês devem se arrepender dos seus pecados. Foi o mesmo clamor que João Batista no deserto, ele clamava, ele pregava dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos dos vossos pecados e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, para nós termos um viver saudável em Cristo, é necessário o arrependimento, é necessária a confissão do nosso pecado, é necessário o abandono do nosso pecado. Tem algumas pessoas que acham que viver em Cristo é somente vir na igreja, é somente ter fé. Não, é uma fé acompanhada de obras, é uma fé acompanhada de atitude, de ações. Então, para vivermos em Cristo é necessário o arrependimento. A Bíblia ela dá muito ênfase acerca disso. A Bíblia diz em Mateus 3:1: naqueles dias, como eu disse, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos,
porque vos é chegado o reino dos céus. Meu irmão, quando Deus, Ele nos chama ao arrependimento, é uma demonstração do amor de Deus, é uma demonstração da misericórdia de Deus para conosco, é uma demonstração do quanto Deus Ele nos ama, do quanto Deus Ele quer nos perdoar e do quanto Deus Ele quer nos salvar. Meus irmãos, nessa noite nós precisamos ir diante de Deus em arrependimento, em quebrantamento, em humilhação. Meus irmãos, muitas das vezes estamos relativizando tamanha profundidade que há no texto bíblico, que nos convida, que nos chama ao arrependimento, ao quebrantamento. Nós precisamos se arrepender do nosso orgulho, se arrepender da nossa soberba, se arrepender do nosso desprezo para com Deus, para com a igreja, para com o culto, para com a sua palavra. A Bíblia diz em Atos 2:38, Pedro então lhes respondeu, dizendo: arrependei-vos cada um de vossos pecados, e sejam em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebei o dom do Espírito Santo. Logo após a descida do Espírito Santo, Pedro pregou o Evangelho. E qual foi a sua pregação? Arrependimento. Arrependimento. Pedro estava chamando o povo assim, se arrependa. Pedro estava falando assim, para vocês viverem em Deus, para vocês viverem em Cristo, vocês devem se arrepender, vocês devem se quebrantar diante de Cristo. Então o povo atomado, a Bíblia diz que o coração deles se compungiram entre si, eles ficaram desesperados, eles ficaram atormentados. Nossa, o que nós iremos fazer? Então Pedro fala: arrependam-se dos seus pecados. Meu irmão, eu quero trazer aqui nessa noite uma grande verdade na sua vida. Sabe por que você não progride? Sabe por que você não cresce? Sabe por que você é oscilante na fé? Sabe por que você não vem aos cultos muitas das vezes? Sabe por que você não tem uma vida de oração? Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? É por falta de arrependimento, é por falta da confissão, é por falta de reconhecer o seu pecado. Como Gabriel pregou aqui no domingo retrasado, acerca da confissão, e ele trouxe aqui um exemplo de Naamã. Naamã, ele tinha percepção do seu pecado, ou seja, quando ele chegava na sua casa, quando ele chegava numa batalha, quando ele chegava na guerra, ele tirava suas roupas, ele via que ele era leproso. Da mesma forma é você, meu irmão. Olha a sua vida espiritual. Talvez seja até mesmo um religioso, um fariseu. Você julga o seu irmão, mas nunca leu a Bíblia toda. Você julga o seu irmão, mas não tem uma vida de oração. Você julga o seu irmão, mas não progride espiritualmente, vive sempre na oscilação, não tem convicção dos seus pecados, não chora pelos seus pecados, nem sabe o motivo que você veio tomar a ceia, não tem comunhão com algum irmão. Ou seja, relativizando o pecado. Você sabe que você está pecando, você sabe que você está trazendo. É como Naamã, ele reconhecia, mas ele não tinha nenhuma solução, ele não sabia como solucionar o seu problema, ele não sabia a causa, ele não sabia de que forma a sua lepra, a sua enfermidade deveria ser curada. E invariavelmente, diversas vezes, estamos aqui nesse púlpito, clamando a vocês, pregando a vocês, inspirado pelo Espírito Santo: recorra a Cristo, recorra a Cristo. Mas nós não vemos mudança, nós não vemos prática, obras. Por quê? Porque é falta do arrependimento, de largar o pecado, de renunciar ao pecado. Isso está gerando morte na sua vida, isso está gerando diversos malefícios na sua vida, meu irmão. Você está morrendo espiritualmente. Quantos anos você já está na igreja? Nunca leu a Bíblia inteira. Um testemunha de Jeová conhece mais a Bíblia que você. Isso é vergonhoso, é falta de arrependimento. Quando um cristão, ele está vivendo em Cristo, ele vai ter desejo por Cristo, ele vai ter fome por Cristo, ele vai ter necessidade por Cristo. Quando o cristão
cristão, ele está vivendo em Cristo, ele está progredindo espiritualmente, ele está crescendo espiritualmente, isso vai ser evidente diante de todos. Isso vai ser notório diante de todos. Ele vai falar da Bíblia, ele vai anunciar versículos bíblicos, ele vai vir na igreja, ele vai estar nas orações. Mas olha a sua vida, olha que sequidão que você está, que frieza que você está. Muitas das vezes é anunciado sobre a cruz, sobre o Evangelho, sobre o propósito da ceia, e você fica indiferente, e você fica frio. Quanto tempo que você não derrama uma lágrima em oração, aquela oração quebrantada, aquela oração voltada a Cristo, aquela oração de confissão: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu não estou orando como orava antes, eu sei que eu não estou lendo a Bíblia como eu lia antes. Isso é vergonhoso para nós, meus irmãos. Deus, Ele exorta e repreende todos aqueles que Ele ama e tem por filho, e Deus, Ele tem nos exortado, e Deus nessa noite Ele nos chama ao arrependimento. Meu irmão, deixa a preguiça de lado, deixa a sonolência de lado, deixa a frieza de lado, deixa o orgulho de lado, libera o perdão, perdoa aquela pessoa. Meu irmão, busque a Cristo, vive uma vida de oração, passa as escrituras sagradas, deixa o seu pecado, meu irmão, porque senão nós estamos apenas trazendo juízo para nós. Estamos sendo conhecedores da verdade, mas não praticantes da verdade. E como diz a Bíblia, melhor fora que você não conhecesse a verdade, do que conhecendo a verdade, ter sido vencido pelas concupiscências do mundo, pelas coisas do mundo, meu irmão. Melhor seria que você nem conhecesse o Cristo, melhor seria que você nem conhecesse a Bíblia, do que ter conhecido e ter sido vencido pelas coisas do mundo. A Bíblia nos chama ao arrependimento. A Bíblia diz também em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Olha que versículo interessante, que versículo profundo. Pedro aqui novamente está pregando, logo após a cura, o milagre do paralítico do templo de Formosa. Então ele convida o povo ao arrependimento: arrependam-se dos vossos pecados, para que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Observa: para que venha os tempos de refrigério da presença do Senhor. Preste atenção: a falta de arrependimento, a falta de confissão, a falta do quebrantamento bloqueia o acesso da presença de Deus na sua vida. Bloqueia o acesso à presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque Pedro aqui está mostrando: arrependam-se dos vossos pecados, para que venha o tempo de refrigério da presença do Senhor. Meu irmão, sabe qual o motivo de você não desfrutar da presença de Deus? Sabe qual é a causa de você não usufruir da presença de Deus? Sabe qual é a causa de você ser seco? Você já percebeu que você é um cristão seco, frio, não tem entusiasmo, não tem o calor na oração, não tem aquela motivação ardente na oração, você não vê expressões do Evangelho na sua vida, você não vê crescimento, progresso, avanço espiritual na sua vida. É a falta do arrependimento, meu irmão. Você está precisando da presença de Deus, você está precisando do fluir do Espírito Santo, você está precisando da graça do Evangelho. Mas se não houver arrependimento, não vai vir. Não vai vir. Sabe por que Deus ele fala isso conosco? Para nos envergonhar. Que vergonha se um testemunha de Jeová, aqui ao sair daqui, perguntasse para você: Cristo é Deus? Você saberia mostrar os versículos, os capítulos, o livro, onde que fala acerca da encarnação, da obra de Cristo, que Cristo veio a essa terra encarnado? Não, por quê? Porque você está vivendo uma mornidão, você está vivendo seco. Meu irmão, você não lê livros acerca da Bíblia, isso é uma vergonha, meu irmão. Nós precisamos, e sabe qual é a grande causa disso tudo? A falta da presença de Deus. E por que não vem a presença de Deus? O profeta vai dizer: Deus, Ele não
rivalidade com o pecado. O fluido de Deus não vem, a graça de Deus não vem, os tempos de refrigério não vem. Por isso que muitas das vezes você toma a ceia, você toma por tomar, para cumprir um rito. É que nem os fariseus, que eles vão falar assim, ó, vocês são raça de víboras, vocês são perversos, vocês são malignos, porque vocês me honram com os lábios, porém, o vosso coração está bem distante. É aquele cristão que está na igreja, mas a mente está lá no mundo, os pensamentos estão lá no mundo. Muitas vezes ele está na igreja e não vem com objetivo, sabe? Aquele objetivo firme, o objetivo bíblico de cultuar, mas vem por vir. É aquele cristão que tem uma moral boa diante do mundo. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada, mas não traz nenhuma influência, não traz nenhum impacto. As pessoas não sabem que você é cristã, não sabem que você é um evangélico, não sabem. Por quê? Frieza, sequidão. Isso é falta do arrependimento, meu irmão. Paulo também vai falar, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, mandou agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. É um chamado ao arrependimento. Observa essas frases de Thomas Watson, muito interessante. As duas grandes graças essenciais aos santos nessa vida são a fé e o arrependimento. Então, uma das grandes graças essenciais para o cristão nessa vida é a fé. É o primeiro tópico que eu trouxe, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o arrependimento são as duas asas com as quais ele voa para o céu. É como se fosse uma águia, um pombo. A fé e o arrependimento, ou seja, o reconhecimento de Cristo, saber que Cristo é o nosso Redentor, saber que Ele é o Messias, saber que nele nós temos os nossos pecados perdoados, e o outro é o arrependimento, ou seja, é a confissão, é o quebrantamento. Essas são as duas asas que o cristão, ele voa para o céu. Quão felizes seríamos se sentíssemos mais profundamente o pecado, e se os nossos olhos fossem inundados de lágrimas. Meu irmão, a Bíblia ela mostra uma alegria, uma completude bem distante, a quilômetros e 1000 quilômetros desse mundo. Esse mundo ensina que para você ser alegre você tem que pecar, você tem que usar droga, você tem que se prostituir, você tem que usar roupas de marca, você tem que ter, ou seja, você tem que expressar externamente que você tem, que você é bem sucedido. Já a Bíblia vai nos ensinar que a verdadeira alegria, que o verdadeiro prazer, que o verdadeiro contentamento está no arrependimento. É o que Cristo falou na bem-aventurança: bem-aventurados são os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. É os pobres, meu irmão. Cristo vai falar: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado o limpo de coração. Que é o limpo de coração? É o regenerado, é o convertido. Esse verá a Deus. Amanhã pode ser o dia da nossa morte, seja hoje o dia do nosso arrependimento. Meu irmão, Hebreus 9:27, ao homem foi dado a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Nós temos diversos planejamentos, temos diversos sonhos, diversos objetivos, mas se você morrer no seu pecado, se você morrer na sua malignidade do seu pecado, se você morrer na promiscuidade do pecado, você herdará o inferno, você herdará o lago ardente de fogo, você herdará a ira de Deus pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. E lá vem aquela famosa e gloriosa frase de Cristo: o que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? O que adianta, meu irmão, ganharmos o mundo todo, termos posse, termos dinheiro, termos popularidade e perder a nossa alma? Sabe qual vai
um cristão que não se entrega nem a Deus e nem se entrega ao pecado. Meu irmão, como diz Thomas Watson, amanhã pode ser a nossa morte. Seja hoje o dia do nosso arrependimento, meu irmão. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, Ele nos convida ao arrependimento. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele nos convida a uma vida cristã ativa, a uma vida cristã progressiva, a uma vida cristã cheia da graça de Deus. Meu irmão, que vida cristã seca é essa? Fria, indiferente. Meu irmão, você está tratando o seu pecado com superficialidade. Você está passando carinho, você está fazendo carinho no seu pecado. E você não vai ter crescimento, você não vai ter desenvolvimento, você não vai ter avanço. É por isso que muitas vezes você não vem ao culto, é por isso que muitas vezes você não lê a Bíblia, é por isso que muitas vezes você não tem convicção da ceia, é por isso que muitas vezes você vive angustiado, amargurado, irritado. É por isso que você consegue com facilidade odiar pessoas, ter inimizade de pessoas, causar contenda, causar briga. É por isso, meu irmão, é a falta do arrependimento, é a falta do quebrantamento. É o que diz 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sua maior necessidade é do arrependimento. A sua maior, a minha, a sua, de todos nós, é o arrependimento, meu irmão. É a gente se quebrantar diante do Senhor. É o que a Bíblia nos revela. É o que a Bíblia lá nos mostra, arrependimento. E dá para ver notoriamente um cristão que não vive em arrependimento. É um cristão que só se vangloria. É um cristão que mostra externamente as suas obras. É um cristão seco, é um cristão sem vida. É um cristão que você vai conversar, é seco, não tem nada de Deus, é vazio, não prega o Evangelho, não resplandece a luz de Cristo. Meu irmão, que Deus nessa noite, por intermédio da nossa confissão e do abandono do pecado, Ele venha nos visitar, Ele venha nos despertar, Ele venha nos encher com a Tua graça, Ele venha nos dar força contra o pecado, porque senão iremos continuar perecendo, porque senão iremos continuar sucumbindo. Então, um dos primeiros pontos é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo é o arrependimento. Sem arrependimento não tem como você viver uma vida cristã. Terceiro tópico, obras, frutos. Todo cristão genuíno, verdadeiro, convertido, regenerado, ele não diz que tem só Deus no seu coração, não. Ele não diz que só tem uma vida de oração, não. Ele evidencia isso em obras, em atitude, em expressões. Observa o que Cristo falou: uma árvore boa não se pode dar maus frutos, nenhuma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, um cristão que vive em Cristo, um cristão que ama Cristo, é evidenciado por obras, por atitudes, por ações. E como ele vive em Cristo? Por intermédio da fé, e depois por intermédio do arrependimento, e depois pelas obras, pela conduta, pelo seu procedimento de vida. Jesus, ele falou: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, quem vive em Cristo, quem está em Cristo, quem faz parte da família de Cristo, esse dá muito fruto. Ou seja, esse ora, esse lê a Bíblia, esse cristão, você pode chegar nele e perguntar para ele: você tem algum conselho para me dar? Ele tem. Ou seja, pautado em Cristo, pautado na Bíblia. É um cristão que você chama: vamos evangelizar? Vamos evangelizar, meu irmão. É aquele
responsabilidade sem fazer isso? Oh, claro que pode. Ou seja, ele está disposto, por quê? Porque ele está em Cristo, e quem está em Cristo, quem vive em Cristo, dá muitos frutos, dá muita obra. Observa a vida do apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo. Observa a vida prática dele, como eu mencionei aqui. Era um homem que dava muitos e muitos frutos, era um homem que evangelizava, era um homem que expulsava demônio, era um homem que fazia diversos milagres, diversos prodígios, diversas maravilhas, meus irmãos. Isso é viver em Cristo. Nós devemos colocar em xeque muitas das vezes a nossa conversão. Nós devemos examinar à luz da palavra de Deus com quem a gente se parece na Bíblia. Você pode ser considerado um homem cristão, você pode ser considerado uma mulher cristã, você é parecida com Esther, com Ruth, com Sara, com Raquel, com as mulheres do Novo Testamento. E nós, homens, somos semelhantes a Timóteo, a Davi, a Paulo, a Tito, a Estevão. Meus irmãos, a igreja de hoje em dia, a igreja de hoje, nos ensina que nós devemos ser semelhantes a esses cantores gospel, semelhante aos artistas gospel. Mas o que a Bíblia ela nos apresenta é que nós devemos pegar como modelo, como base, os heróis da fé, e como primeiro e último lugar em nossas vidas, a pessoa de Cristo. Então o cristão que vive em Cristo, ele manifesta, ele dá frutos. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmo, se permanecerdes na fé, provai a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Cristo está em vós, senão que já estás reprovado. Você tem fé em Cristo? Você crê na pessoa de Cristo? O que você veio fazer aqui? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Qual o sentido da sua existência? Você ama Cristo com todo o seu coração? Você deseja Cristo? E o arrependimento? Você chora pelos seus pecados? Você lamenta a sua fraqueza? Você lamenta a sua miserabilidade? Não é normal, meu irmão, não é normal você não se arrepender dos seus pecados. Não é normal você não chorar pelos seus pecados. Thomas Watson dizia que o cristão é um cristão chorão. Meu irmão, Jesus mesmo vai afirmar: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Faz quanto tempo, meu irmão, que você não tem aquela oração quebrantada? Faz quanto tempo que você não vem para o culto de ceia e fala: meu Deus, graças a Ti, eu vou participar da ceia, eu vou relembrar a Tua morte, eu vou relembrar a carne que foi abraçada, eu vou relembrar o sangue que foi derramado, sangue e carne justa. Faz quanto tempo, meu irmão? Faz quanto tempo que você não examina a você mesmo? Faz quanto tempo que você não se quebranta diante de Deus? Isso não é normal. Meu irmão, Satanás está vencendo muitas áreas das vossas vidas, e isso é assustador, meu irmão. Não é normal essa vida que você está levando, essa vida oscilante. Não é normal ficar sem orar, não é normal orar sem o quebrantamento, sem clamar, sem se quebrantar. Não é normal ficar sem vir à igreja, não é normal ficar sem ler a Bíblia, não é normal, meu irmão. Isso é sintomas de que você está se desviando da fé bíblica. Isso é sinal que o amor está se esfriando. Isso é sinal que a chama ela está se apagando. E o clamor de Cristo a nós essa noite é: se arrependa da sua indiferença, se arrependa da sua frieza, se arrependa, meu irmão, se quebrante diante de Deus, porque senão a presença de Deus ela não virá, porque senão nós não teremos um derramar do Espírito Santo em nossas vidas. É o arrependimento. Se arrependa dos maus pensamentos, se arrependa do ódio que você tem do seu irmão, se arrependa da cobiça, se arrependa do sexo solitário, se arrependa dos pensamentos impuros, se arrependa, meu irmão, por não pregar o Evangelho, se arrependa por não ler a palavra. Que
nós estamos tratando isso com indiferença. Sabe o que Thomas Watson dizia? Isso marcou minha vida. Nós, preste atenção, nós somos piores do que os demônios. Sabe por quê? Porque os demônios pecou contra Deus e nós pecamos contra o sangue do Filho de Deus. Nós somos piores do que os demônios, meus irmãos. Nós, quando pecamos contra aquele sangue que foi derramado por nós. Pecamos contra aquela carne que foi imolada por nós. Nós pecamos contra o sangue do Filho de Deus. E os que são de Cristo crucificarão a sua carne com suas paixões e concupiscências. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Como que nós iremos possuir o Filho de Deus? Através do arrependimento. Jesus, ele falou para o jovem rico: deixa suas coisas, deixa tudo e me siga. Jesus mesmo afirmou: aquele que quiser salvar sua vida por amor de mim, vai ter que perder. Aquele que quiser salvar sua vida, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, o Evangelho é o Evangelho de renúncia. O Evangelho é o Evangelho de abnegação. O Evangelho é o Evangelho de abandono do pecado. Então nós precisamos viver em Cristo. Nós precisamos desejar a pessoa de Cristo. E como nós iremos desejar? Como nós iremos viver? Primeiro, pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. A fé é o firme fundamento. Segundo, o arrependimento. Terceiro, obras, ações, procedimento. Nós estamos precisando disso. Viver em Cristo, meu irmão. Viver em Cristo é maravilhoso. Amar a Cristo é maravilhoso. Muitas das vezes o diabo ele coloca na sua mente: não, é um jugo servir a Cristo. Não, é algo pesado demais. Não, vou perder tudo, eu vou abandonar de todos. Mas não, meu irmão. É grato servir a Cristo. É maravilhoso servir a Cristo. É glorioso viver para a glória de Cristo. É bom viver para Cristo, meu irmão. É maravilhoso viver para Cristo. Sabe por que você não deseja Cristo? Por causa do pecado. Sabe por que você não busca Cristo? Por causa do pecado. Sabe por que você não almeja a pessoa de Cristo? Por causa do pecado. Mas nessa noite Jesus Cristo, Ele está aqui para nos purificar dos nossos pecados. Nessa noite Jesus Cristo, Ele está aqui para te renovar. Você pecou? Claro que você pecou. Você transgrediu? Claro que você transgrediu. Você está morrendo? É óbvio que você está morrendo. Você está declinando na fé? É óbvio que você está declinando. Mas nessa noite, meu irmão, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o homem das mãos furadas, está aqui para nos restaurar, está aqui para nos vivificar, está aqui para nos perdoar, está aqui, meu irmão, para dizer: perdoados estão os seus pecados. Mas o que nos resta? Qual a atitude que nós devemos tomar? Qual é o nosso procedimento? Arrependimento. Cristo falou no seu primeiro sermão: arrependam-se, povo perverso, arrependam-se, povo maligno. Meu irmão, você não é pessoa tão bom como você se julga ser. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos miseráveis, nós desejamos o mal, nós praticamos aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E o que nos resta? Arrependimento. Sem o arrependimento não vai ter cura, sem o arrependimento não vai ter restauração, sem o arrependimento não vai ter vida, meu irmão. Sem o arrependimento não vai ter possibilidade. Vou te dar um exemplo. Você está no meio de um oceano e você vê quilômetros a quilômetros um barco, uma lancha chegando próximo. Você vai desesperado gritar: me salva, me socorre, eu estou morrendo. Da mesma forma nessa noite, meu irmão, a lancha representa Cristo, o barco representa Cristo. Você está morrendo, você está sucumbindo, você está se esfriando, você está desfalecendo.
tirar você desse oceano de pecado, tirar você dessa fossa de iniquidade, te libertar da escravidão do pecado, meu irmão. Meu irmão, você precisa declarar vitória contra o pecado, porque em Cristo nós somos mais do que vitoriosos concernente ao pecado. Em Cristo, meu irmão, o pecado já não tem domínio sobre nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Meu irmão, em Cristo não existe condenação, opressão, peso, jugo do diabo contra as nossas vidas, meus irmãos. É somente na pessoa de Cristo. Está na hora de você declarar: em nome de Jesus, pecado, eu já te venci. Em nome de Jesus, Satanás, eu já te venci. Meu irmão, a Bíblia, ela nos dá legalidade para isso, para declarar vitória contra o pecado. Em Cristo somos nova criatura. Em Cristo o velho homem morreu. Em Cristo estamos mortos em nossos pecados e vivemos para Deus. Em Cristo, o que diz Efésios 2:1? E Cristo vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. Como Ele nos dá vida? Como nós encontramos a virtude da vida? Através do arrependimento. É o arrependimento. Observa quando o povo pecava, o povo de Israel, de Gênesis a Malaquias, Deus ele levanta homens, Deus ele levanta profetas para chamar o povo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Como diz Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Deus ele leva Ezequiel ao vale de ossos secos, ossos sequíssimos, e diz: filho do homem, pode porventura esses ossos reviverem? Tu sabes, Senhor, tu sabes, Senhor. Então Deus ele leva o profeta Ezequiel a falar: profetiza em meio a esse vale de ossos secos. Então aqueles ossos começaram a se juntar e tornou a ter vida. Meu irmão, você está semelhante àquele vale de ossos secos. Você está seco, sequíssimo. Sua vida cristã está seca, está horrível. Mas Deus, por intermédio do arrependimento, da confissão, do quebrantamento, Ele vem para te renovar, Ele vem para te restaurar, Ele vem para dar alegria da salvação, Ele vem para te dar novamente o perdão. É como Davi ele declara: quando eu me calei, meus ossos se envelheceram. Quando eu me calei, Davi estava falando assim: eu estava morrendo, eu estava sucumbindo, mas quando eu confessei o meu pecado, o Senhor me restaurou, o Senhor me avivou, a presença veio sobre a minha vida. É isso que precisamos, meu irmão. Precisamos da presença de Deus, precisamos da presença, meu irmão. É a presença que nos faz vencer o pecado, é a presença que nos faz vencer o mundo, é a presença que nos faz triunfar. Nós estamos precisando dessa presença. Encurva a sua cabeça nesse momento, clama nesse momento pela presença.